Neste vídeo, a gente vai tratar do assunto sobre raízes de polinômio. Eu vou repassar com vocês a aula 10 do fascículo adotado aí como bibliografia básica. Então, esse conteúdo não consta na apostila. Essa semana eu adotei apenas essa aula 10, né, do fascículo. A primeira proposição que aparece na apostila, referente à propriedade do fator linear, né, do produto de um polinômio para o outro, ou um fator linear, um polinômio linear que divide um polinômio. Então, vamos considerar deixa eu selecionar a caneta aqui que eu esqueci, um corpo e f de x um polinômio pertencente ao domínio, lembrando, né, que esse conjunto aqui nunca vai ser um corpo, né, ao domínio A de x, tá? Domínio de integridade. O que isso significa? Significa que f de x é um polinômio onde os coeficientes são elementos do corpo A. Alfa é um elemento do corpo A, chamado escalar, né? Alfa vai ser raiz de f de x, se e somente se o polinômio linear x menos alfa. Então, linear por quê? Porque esse polinômio tem grau 1, tá? Se e somente se, então, esse polinômio dividir o polinômio f de x no domínio A de x. Então, a gente tem que mostrar duas coisas, tá? Na verdade, essa proposição, eu acho que ela até já foi provada em alguma aula anterior, porque ela já foi utilizada, mas nós vamos provar aqui devagar para a gente entender. Então, a gente vai provar que se A for uma raiz de f de x, então x menos A vai dividir f de x, e vamos provar a implicação no sentido contrário, ou seja, se x menos A dividir f de x, então alfa é uma raiz de f de x, tá? Então, vamos provar a implicação nesse sentido. Bom, se alfa é raiz de f de x, a gente sabe que, por definição de raiz, né, que f de alfa é 0, tá? Nós vamos fazer a prova de que x menos A divide f de x por absurdo. Vamos supor, por absurdo, que x menos alfa não divida o polinômio f de x. Dessa forma, existe, então, polinômios q de x e r de x, ambos pertencentes ao domínio A de x, tal que o grau de R seja 0. Bom, então, aliás, desculpem, não é que o grau de R seja 0, tal que R de x seja diferente de 0, ou seja, não seja o polinômio identicamente nulo, porque se R de x fosse 0, eu estaria afirmando, então, que x menos alfa divide f de x, tá? Tal que R de x é 0 e f de x, então, é igual a x menos alfa vezes q de x mais r de x. Então, R é o resto da divisão de f por x menos alfa. Então, f de alfa, que é 0, vai ser igual a alfa menos alfa, que é 0, vezes q de alfa mais r de alfa. Ou seja, R de alfa é igual a 0.
Bom, porém, o grau de R de x, já que estamos dividindo f por x menos a, x menos alfa, a gente sabe que aqui então tem um quociente e o resto tem que ter grau menor do que o grau do divisor, não é isso? Então, o grau de R de x tem que ser 0, já que o grau do divisor é 1. Ou seja, R tem que ser constante. R é um número real, é uma constante. Então, se R de alfa é 0, quer dizer que R de qualquer número é 0. Ou seja, estamos assumindo que R é identicamente nulo. Logo, é absurdo R ser diferente de 0, tá? Então, se é um absurdo que x menos alfa não divida f de x, obviamente, podemos concluir que x menos alfa divide o polinômio R de x. Agora, a gente vai provar a implicação no sentido contrário. Então, a gente está assumindo que x menos alfa divide f de x. Se x menos alfa divide f de x, implica que existe um polinômio q de x no domínio a de x, ou seja, um polinômio com coeficientes em a, tal que f de x é escrito como x menos alfa vezes q de x, ou seja, o resto da divisão é 0, tá? Então, f de alfa é quanto? Alfa menos alfa, que é 0, vezes q de x, que é igual a 0. Se f de alfa é 0, obviamente, alfa é raiz de f, tá? Então, provamos a proposição, essa primeira proposição que aparece nessa aula. Tem uma observação importante que o número de vezes que esse polinômio x menos alfa, esse polinômio linear, divide f de x, é chamado de multiplicidade da raiz alfa, tá? Então, o que vai ser a multiplicidade de uma raiz? A quantidade de vezes que o polinômio x menos essa raiz dividir f de x. Ou seja, se x menos alfa divide f de x, x menos alfa ao quadrado divide f de x, x menos alfa ao cubo divide f de x, tá? Então, se x menos alfa ao quadrado divide f de x, quer dizer que a multiplicidade é 2. Obviamente, sabendo que x menos alfa ao cubo não divide, né? F de x. Então, a multiplicidade é 2 nesse caso, tá? Então, a definição de multiplicidade é exatamente essa que aparece logo em seguida. Consideremos A um corpo, alfa um escalar desse corpo, que é uma raiz do polinômio f de x, pertencente ao domínio a de x. Nós dizemos que a multiplicidade da raiz alfa é um inteiro positivo, então é um número natural, né? M, tal que x menos alfa elevado a m divide f de x, mas x menos alfa elevado a m mais 1 não divide, tá? Esse símbolo aqui é de não divide. Então, x menos alfa elevado a m mais 1 não divide f de x. Então, a multiplicidade é m, tá? Dizemos ainda que uma raiz é simples quando a multiplicidade for 1 e é múltipla quando a multiplicidade for maior ou igual a 2, tá? Ou podemos dizer, quando a multiplicidade for 2, que é uma raiz dupla, que é uma raiz tripla quando a multiplicidade for 3 e assim por diante, tá? Então, raiz simples quer dizer que a multiplicidade é 1. A segunda proposição que aparece nessa aula é a seguinte: seja A um corpo e f de x um elemento no domínio, um polinômio no domínio a de x, de grau n. Então, f de x tem no máximo n raízes
no corpo A, sendo que cada raiz é contado um número de vezes igual à sua multiplicidade, tá? Então, vamos provar essa proposição. Então, a proposição diz que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes. Bom, vamos considerar alfa 1, alfa 2 até alfa k elementos do corpo A, que são todas as raízes de f, inclusive contando as multiplicidades. Então, poderia ter raiz repetida aqui, tá? Então, estou dizendo que k é o número de raízes, contando a multiplicidade, né, do polinômio f. A gente quer verificar que esse k tem que ser menor ou igual a n. Bom, seja m1 a multiplicidade da raiz alfa 1. O que isso significa? Significa que a gente pode escrever, então, f de x como x menos alfa 1 elevado a m1 vezes um polinômio Q1 de x. Não é? Porque a multiplicidade, se a multiplicidade é m1, significa que x menos alfa elevado a m1 divide o polinômio. Então, se divide, existe um polinômio Q1 que satisfaz essa igualdade. Além disso, esse polinômio Q1 satisfaz o seguinte: Q1 de alfa 1 tem que ser diferente de zero. E Q de x, obviamente, é um polinômio, Q1, né? É um polinômio do domínio A de x, tá? Bom, como sabemos que alfa 2 também é raiz de f, então f de alfa 2 é zero. Substituindo aqui, nós obtemos então o seguinte: f de alfa 2 é zero, que é igual a alfa 2 menos alfa 1, substituir o x por alfa 2, então eu tenho que substituir aqui também, né? Elevado a m1 vezes q1 de alfa 2. Bom, a gente está com o produto dessa parcela por essa igual a zero. Então, quer dizer que uma dessas parcelas é zero. Só que aqui, na verdade, a gente está assumindo que essas são as raízes contada a multiplicidade. Então, na verdade, eu falei que podia ter raiz repetida, não. Estou dizendo que todas as raízes são distintas, tá? Contando a multiplicidade, quer dizer que todas as raízes são distintas. Então, alfa 2 tem que ser diferente de alfa 1. Tá? Dessa forma, essa parcela aqui é diferente de zero. Então, a única possibilidade para esse produto dar zero, é que Q1 de alfa 2 seja zero. Ou seja, estou dizendo que alfa 2 é raiz de Q1 de x. Usando a multiplicidade, então, de alfa 2, nós vamos supor o seguinte: seja M2 agora a multiplicidade de alfa 2, só que alfa 2 agora como raiz de Q1. Então, a gente sabe que x menos alfa 2 elevado a m2 divide Q1 de x.
não é isso? Então, existe Q2 de x, tal que Q1 de x é igual a x menos alfa 2 elevado a m2 vezes Q2 de x. Onde Q2 de alfa 2 é diferente de zero e Q2 de x é um elemento do domínio A de x, né? Então, a gente pode escrever f de x como x menos alfa 1 elevado a m1 vezes Q1, só que Q1 é x menos alfa 2 elevado a m2 vezes Q2 de x, onde Q2 de x é diferente. Q2 de alfa 1 também é diferente de zero, porque Q1 de alfa 1 é diferente de zero. E Q2 de alfa 2 também é diferente de zero. Se a gente continuar esse raciocínio, nós vamos conseguir escrever o polinômio f, vou escrever aqui em cima, da seguinte forma: x menos alfa 1 elevado a m1 vezes x menos alfa 2 elevado a m2 até x menos alfa k elevado a mk vezes 1 qk de x, tá? Procedendo da mesma forma, a gente chega a gente chega naquela equação, não é isso? Porque a gente calcularia aqui agora quem é o f de alfa 2, e aí a gente, da mesma forma como a gente fez aqui, aí a gente chegaria à conclusão que, aliás, a gente calcularia f de alfa 3, desculpem, né? Chegaríamos à conclusão que Q1 de alfa 3, Q2 de alfa 3 é igual a zero, ou seja, que alfa 3 é raiz desse polinômio, e aí, prosseguindo esse processo até a raiz alfa k, a gente chegaria, então, nesse polinômio, no polinômio f escrito dessa forma, tá? Bom, só que f possui quantas raízes, então? Se a gente chegou dessa forma, M1, M2 até MK raízes, não é? Só que M1 mais M2 até MK é menor ou igual a essa soma, eu vou chamar aqui de H, mais o grau de QK. Não é? Porque o grau desse polinômio aqui pode ser um número diferente de zero, por isso menor ou igual. Mas H mais o grau de QK, ou seja, M1 mais M2 até MK mais o grau de QK, é exatamente o grau de F, tá? Então, concluímos então que F tem no máximo N raízes, tá? Ou seja, aqui a gente tem a quantidade, eu falei que eu queria mostrar que K é menor ou igual a N, né? Aqui exatamente o grau de F é N, então essa quantidade de raízes é exatamente menor ou igual a N, ok?
Provada a proposição 2, vamos ver um exemplo, na verdade, a primeira atividade aí dessa aula. A atividade 1A pede para aplicar o algoritmo Briot-Ruffini para encontrar todas as raízes reais do polinômio x² menos 1 como um polinômio de R de x. Ou seja, os coeficientes elementos pertencentes ao corpo dos números reais. Depois, considerar f de x um polinômio em C de x, onde C aqui é o conjunto dos complexos, né? Ou seja, os coeficientes no corpo dos complexos, obter também as raízes complexas com as multiplicidades. Então, vamos aplicar Briot-Ruffini. Os coeficientes de f, então deixa eu escrever aqui, f de x é x² menos 1. Então, nós temos que A4 é 1, A3 é igual a A2, que é igual a 1, que é 0, e A0 é igual a menos 1. Então, vamos escrever esses coeficientes aqui, 1, 0, 0, 0, menos 1. Aqui, nós vamos escrever, na verdade, a gente sabe o quê? Que alfa igual a 1 é raiz de f, não é isso? Porque 1² menos 1 é 0. Então, a gente vai, a ideia é dividir esse polinômio, usar Briot-Ruffini para dividir f de x por x menos 1. Então, aqui a gente põe exatamente a raiz alfa, tá? Então, aqui a gente tem A4, A3, A2, A1, A0 e alfa. Nós sabemos que ao dividir x² menos 1 por x menos 1, o primeiro que vai aparecer aqui vai ser x ao cubo, não é? Porque x² dividido por x é x ao cubo. Então, o coeficiente aqui, o termo, o A3 ou B3, vamos chamar de B, né? Ele vai ser igual a 1. Então, a gente já coloca aqui, que é o B3. Bom, ou seja, estou falando que o quociente de x² menos 1 por x menos 1 é um polinômio da forma b3x ao cubo mais b2x ao quadrado mais b1x mais b0. Como que a gente acha quem é b2? A gente faz b3 vezes alfa mais a3, tá? Então, b2 é b3 vezes alfa mais a3. Então, isso dá quanto? 1 vezes 1 mais 0 é 1. B1 é b2 vezes alfa mais a2. Então, aqui é o b2, agora aqui o b1. Então, vai ser 1 vezes 1 mais 0 também, 1. E b0 vai ser b1 vezes alfa mais a1. 1 vezes 1 mais o 0 dá 1 também. Pronto. E o resto é b0 vezes alfa mais a0. Então, aqui é b0. 1 vezes 1 mais a0 vai dar 1 vezes 1 menos 1. Então, o resto dá 0, ok? Então, quer dizer que o quociente é, o polinômio quociente, a divisão de x² menos 1 por x menos 1 é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E o resto dá 0, ou seja, o polinômio f de x é escrito como x menos 1 vezes x ao cubo mais x ao quadrado mais x
mais 1. Podemos aplicar Briot-Ruffini novamente para tentar achar as raízes desse polinômio, para tentar achar todas as raízes desse polinômio. Observe que, se a gente calcular, vamos chamar de P de x, o polinômio x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Quanto que dá P de menos 1? Isso dá menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Ou seja, isso é 0. Então, menos 1 é raiz desse polinômio. Então, nós vamos usar Briot-Ruffini novamente, agora considerando esse polinômio P e a raiz 1. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, a gente tem A3, A2, A1, A0 e alfa. Agora, aqui a gente tem 1, 1, 1, 1 e menos 1. E a divisão desse polinômio por, vamos dividir agora, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, pelo polinômio x mais 1. A gente sabe que aqui vai aparecer x ao quadrado, ao dividir x ao cubo por x. Então, o coeficiente, o B2 aqui, é 1, tá? Então, vamos achar quem é B1, B0 e R. B1 é B2 vezes alfa mais A2. Então, isso vai dar 1 vezes menos 1 mais 1, 0. B0 é B1 alfa mais A1. 0 vezes menos 1 mais 1 dá 1. E o resto é B0 alfa mais A0. 1 vezes menos 1 mais 1 dá 0. Então, sobrou quem é esse polinômio aqui? X ao quadrado mais 0x mais 1. Então, é x ao quadrado mais 1. Então, f de x é igual a x menos 1 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. Como x ao quadrado mais 1 não tem raízes em R, não tem raízes reais, então as únicas raízes de f reais são 1 e menos 1. E essas raízes são raízes simples, tá? Considerando f pertencente ao domínio C de x, considerando os coeficientes de f números complexos, f vai possuir mais raízes, né? Esse polinômio x ao quadrado mais 1 tem raízes no conjunto dos complexos, não é isso? Já que x mais 1 ao quadrado é igual a 0, se e somente se x ao quadrado é igual a menos 1, então a gente sabe que i e menos i satisfazem essa igualdade. Então, x pode ser i ou menos i, já que i ao quadrado é menos 1 e menos i ao quadrado também, né? Menos i ao quadrado assim, né? Isso é menos i vezes menos i, isso é o mesmo que i ao quadrado, que é menos 1. Ok? Então, as raízes complexas também são todas simples e são 1, menos 1, i e menos i. Tá? Então, resolvemos a atividade 1A, tá? No 1B, foi pedido para calcular as raízes de x à quarta mais 1, pertencente a Z2, e determinar todas as multiplicidades. Bom, nós sabemos que um
um elemento é raiz de um polinômio, se f desse elemento é zero. Então, vamos ver quando que x² mais 1 pode ser zero, tá? Quem são os possíveis zeros em Z2? A gente sabe que Z2 é formado apenas pela classe do 0 e do 1, não é? Então, qualquer múltiplo de 2 é 0 em Z2, não é isso? Então, aqui pode ser 2, 4, 6, 8. Que número somado com 1 dá 2? 1, não é? Então, 1 barra mais 1 barra é 2 barra, que é 1 barra a quarta, desculpem. 1 barra a quarta é 1, 1 mais 1 é 2, 2 barra é igual a 0 barra em Z2, tá? Então, 1 barra é raiz desse polinômio x² mais 1. O zero não é, né? Porque 0 barra mais 1 barra é 1 barra, tá? Então, vamos tentar descobrir a multiplicidade dessa raiz ou ver se tem outra raiz. Então, a gente vai dividir x² mais 1 barra por x menos 1. Então, usando Briot-Ruffini, vamos escrever aqui os coeficientes. É 1 barra, aqui é o A4, A3, A2, A1 e A0. Então, A2 também é 0 barra, A1 é 0 barra, A0 é 1 barra e alfa é 1 barra. Dividindo x² por x, a gente sabe que vai dar x ao cubo, então o coeficiente aqui do polinômio quociente é 1. Achando aqui, então, esse aqui é o B3, o B2 vai ser B3 vezes alfa mais 0, aqui dá 1 barra. B1 dá B2 vezes alfa mais A2, dá 1 barra. B0 é B1 vezes alfa mais A1, dá 1 barra também. E o resto vai ser 1 vezes 1, 1 barra mais 1 barra, 2 barra, que é 0 barra, tá? Então, o polinômio resultante foi x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, tá? Então, a gente vai dividir esse polinômio por quem é uma raiz desse polinômio? 1 também, não é? Porque 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado é 1, mais 1, mais 1, isso é 4, que é 0 barra. Então, nós vamos dividir 1, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 por x menos 1 de novo, tá? 0, alfa é 1 novamente. A gente sabe que o coeficiente da divisão aqui vai dar x ao quadrado, né? O coeficiente do termo que determina o grau aqui é 1. Então, aqui é o B2. O B1 vai ser B2 vezes alfa mais 1. Então, fica 1 mais 1. 1 vezes 1 mais 1 dá 2 barra, que é 0 barra. B0 vai ser 0 vezes 1 mais 1, que dá 1 barra. E o resto vai ser 1 vezes 1 mais 1, que dá 0 barra, tá? Então, o resultado deu x ao quadrado mais 1. Novamente, x ao quadrado mais 1 é um polinômio que tem raiz 1, já que 1 ao quadrado mais 1 é 2 barra, que é 0 barra, tá? Então, vamos dividir também, nem deixei espaço aqui,
Deixa eu apagar aqui. A gente vai dividir. Deixa eu apagar aqui primeiro. X ao quadrado mais 1 por x menos 1. Pronto. Então, os coeficientes de x ao quadrado mais 1, 0, 1, e alfa é 1. Vou dividir por x menos 1 também. Então, aqui vai ser agora B1, B0 e R, né? Então, B1 vai ser... A gente sabe que o coeficiente aqui vai ser 1, né? Ao efetuar essa divisão, aqui vai dar x, então aqui é 1. B0 vai ser 1 vezes 1 mais 0, que dá 1. E R é 1 mais 1, 1 vezes 1 mais 1, que é 2, que é 0 bar. Então, o polinômio resultante aqui ficou x mais 1, tá? Então, podemos escrever f como x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Isso é o mesmo que x menos 1 à quarta, porque menos o 1 é igual a menos 1, né, em Z2, já que menos 1 é 2 vezes menos 1 mais 1, então menos 1 é congruo a 1 módulo Z2, tá? Então, 1 é raiz de x à quarta mais 1 com multiplicidade 4. Um teorema muito importante na álgebra, chamado teorema fundamental da álgebra, diz que se C é um corpo dos números complexos e f de x é um polinômio com coeficientes nesse corpo, esse polinômio não constante, então existe um único valor, um único número complexo, tal que f de alfa é igual a 0, ou seja, na verdade um único não, existe um valor, né? Ou seja, f de x admite raiz complexa. Então, o teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio com coeficientes no conjunto dos complexos admite raiz complexa, tá? Como consequência, né, se f de x é um polinômio de grau n, então f de x tem n raízes complexas contando suas multiplicidades, tá? E a gente pode escrever, então, f como um produto de fatores lineares sem c de x, tá? Uma observação que os autores apresentam aí, por eles não demonstrarem esse teorema, é que a prova desse teorema fundamental da álgebra não é obtida apenas com técnicas algébricas. Então, a partir de tudo que a gente já viu que não é possível demonstrar. A gente precisa de conceitos da área de análise para conseguir demonstração desse teorema e por isso ele não vai ser, essa demonstração não foi apresentada, tá? A terceira proposição que aparece nessa aula trata das propriedades das raízes racionais. Então, é uma forma de encontrar raízes racionais de um polinômio com coeficientes no conjunto dos números inteiros. Então, se f de x é um polinômio de grau n com coeficientes no conjunto dos inteiros e se alfa
igual a P sobre Q, uma raiz de f de x, tal que o MDC de P e Q é 1, então P divide a 0 e Q divide a N, tá? Então, a gente está dizendo que se a gente tem uma raiz racional de f, uma raiz onde ela é escrita como uma fração já na sua forma irredutível, por isso do MDC aqui igual a 1, então P tem que dividir a 0 e Q tem que dividir a N. Eu não vou demonstrar, para esse vídeo não ficar tão extenso, mas a demonstração é simples, ela está na aula. Eu vou aplicar essa proposição no exemplo 4. Determinar todas as raízes desse polinômio aqui. Então, usando essa proposição, primeiro a gente observa que os coeficientes desse polinômio são números inteiros, né? 2, menos 5, menos 2, menos 4 e 3. Então, vamos supor que esse polinômio admita uma raiz racional. Uma raiz racional que é uma fração escrita na sua forma irredutível. Então, alfa igual a P sobre Q. De tal forma que MDC de P e Q seja 1. Então, usando a propriedade, P tem que dividir a 0, só que a 0 é 3, e Q tem que dividir a N. O grau é 4, o coeficiente do termo que determina o grau é 2, tá? Então, Q tem que dividir 2. Se P divide... e Q é diferente de... E Q positivo, né? Deixa eu só voltar aqui na proposição. Isso, estamos assumindo Q positivo. Se P divide 3, quais são as possibilidades para P? Os divisores de P são menos 1, 1, menos 3 e 3. E se Q divide 2 e Q é positivo, as únicas possibilidades para Q são 1 e 2. Então, P sobre Q vai pertencer a que conjunto? Vamos calcular agora os alfas, né? P dividido por Q. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2 dá menos 2. 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 2 dá meio. Menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Menos 3 dividido por 2, menos 3 meios. 3 dividido por 1, 3. E 3 dividido por 2, 3 meios. Então, as raízes, as possíveis raízes racionais de f são esses números reais aqui. Menos 1, menos meio, 1 meio, menos 3 meios, 3 e 3 meios. O próximo passo é verificar se de algum desses números é uma raiz para o polinômio. Para isso, a gente tem que calcular f desses números. Calculando, a gente conclui que f de 3 é 0 e f de meio também é 0. Bastava achar uma raiz. Aí, o que a gente faz para determinar o restante, né? Divide. Se 3 é raiz, a gente sabe que x menos 3 divide f. Tá? Aí a gente acha o quociente e vai dividindo, vai buscando as raízes dos resultados das divisões até não conseguir mais encontrar. Então, vamos dividir 2x à quarta. Cadê o polinômio? Menos 5x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 3 por x menos 3. Eu não vou usar Brio-Ruffini agora. Agora a gente vai dividir
normalmente. 2x à quarta por x, isso vai dar 2x ao cubo. Multiplicando aqui, fica menos 2x à quarta. Aqui, menos 3 vezes 2, menos 6x ao cubo, então, mais 6x ao cubo. Aqui dá 0, 6 menos 5, 1, x ao cubo. Então, sobrou x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Dividindo agora por x menos 3, vai dar x ao quadrado menos x ao cubo. Menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, então, mais 3x ao quadrado, somando, fica x ao quadrado menos 4x mais 3, dividido por x menos 3, vai dar x aqui. Então, fica menos x ao quadrado mais 3x. Sobrou, efetuando a soma aqui, fica menos x mais 3. Menos x mais 3 dividido por x menos 3 dá menos 1. E o resto é 0. Então, f de x é igual a x menos 3 vezes 2x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 1. Como a gente sabe que, ou a gente tenta encontrar as raízes desse polinômio aqui. A gente sabe que uma raiz desse polinômio é uma raiz de f, então a gente pode tentar verificar as raízes as possibilidades aqui para p sobre q, mas a gente já sabe que meio é, então vamos dividir esse polinômio por x menos meio. Então, vou fazer aqui embaixo, tá? 2x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 1 por x menos meio. 2x ao cubo por x vai dar 2x ao quadrado, então aqui vai ficar menos 2x ao cubo. 2 vezes menos meio, x ao quadrado, vai dar menos x ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado mais x menos 1. 2x ao quadrado por x dá 2x. Então, aqui vai ficar menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos meio dá menos x, então, mais x. Aqui fica 2x menos 1. Dividido por x menos meio vai dar 2. Então, menos 2x mais 1 deu 0. Dessa forma, f de x, então, é x menos 3 vezes x menos meio vezes 2x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, como nós queremos encontrar as raízes racionais e esse polinômio aqui não tem raízes reais, porque se a gente for tentar calcular usando o discriminante, por exemplo, a gente vai ver que o discriminante é negativo, tá? Então, as únicas raízes racionais são 3 e meio, como a gente já havia encontrado, tá? A última propriedade dessa aula diz que se f de x tem uma raiz, um polinômio, né, com coeficientes no conjunto dos números reais, ou no conjunto dos números complexos, né? Se ele tem uma raiz complexa, então o conjugado dessa raiz também é uma raiz do polinômio, ou seja, se a mais bi é raiz, então o conjugado que é a menos bi também é raiz, tá? Então, encerro por aqui. Espero que vocês consigam, então, resolver os exercícios do questionário dessa semana.